Nós sabemos que a história natural da amiloidose, ela se baseia num depósito. A amiloidose é um depósito de proteínas anômalas. E nós sabemos que antes de ter manifestações clínicas, muitas vezes nós já temos algumas alterações morfofuncionais. E à medida que a doença progride, nós observamos uma queda da capacidade funcional, um aumento dos biomarcadores como BNP e troponina e com o passar do tempo uma queda da fração de ejeção. Ou seja, a história natural da amiloidose é uma doença progressiva. Por isso que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem mudar essa história natural desses nossos pacientes. Eu tentarei abordar por tópicos, dividindo entre o tratamento da insuficiência cardíaca manifesta, o tratamento das arritmias atriais, um tratamento específico da doença de base, que é por sinal o tratamento da amiloidose por transtiretina, em fases mais avançadas, a indicação e seleção de pacientes para transplante cardíaco. Sempre quando nós temos um paciente com insuficiência cardíaca, a adoção de medidas higienodietéticas é muito importante. Portanto, controle de peso, controle de sal e restrição hidrossalina é muito recomendado. Nós devemos sempre orientar os nossos pacientes a se pesarem diariamente, um controle da ingesta hídrica e principalmente orientá-lo quanto aos alimentos, a quantidade de níveis de sódio que tem nos alimentos. Essas são medidas simples, mas altamente eficazes no manuseio dos nossos pacientes com amiloidose. O professor Thibaut Damy apresentou recentemente no Congresso Europeu de Cardiologia um tópico que ele colocou como acrônimo SHAD-STOP, para definir o tratamento da amiloidose. O C é a prevenção de distúrbios de condução. Muitos pacientes dizem a necessidade da introdução de marcapassos ou até mesmo de desfibriladores e manter um ritmo cardíaco mais elevado, como nós abordaremos mais adiante. O H seria a manutenção dessa frequência cardíaca elevada, ou seja, permitindo que os pacientes tolerem frequências cardíacas mais aumentadas. O A é a prevenção de fenômenos tromboembólicos. O A é de anticoagulação, uma anticoagulação precoce. O D é o uso de diuréticos, tentar adaptar o uso de diuréticos nesses pacientes, pois nós sabemos que a hipovolemia é deletéria e a hipervolemia causa congestão. Então nós devemos chegar num bom senso na manutenção dessa dose de diurético nesses pacientes. E o S é a parada de stop de beta-bloqueadores, ivabradinas, bloqueadores de cálcio e não utilização de digoxina. Nós abordaremos algum desses tópicos nos próximos tempos. Quando a gente fala em amiloidose, nós devemos tomar muito cuidado em avaliar a volemia desses pacientes. Nós sabemos que o paciente com amiloidose ele já apresenta um débito cardíaco reduzido em repouso, ou seja, é um paciente que depende de pré-carga, porque o ventrículo é restrito. Ou seja, esse paciente precisa de uma pré-carga. Se a gente diminui muito o volume circulante, diminui a pré-carga e, consequentemente, diminui o débito cardíaco. Lembrando que a fórmula do débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, se nós diminuirmos o volume sistólico, nós diminuímos o débito cardíaco. Então, aquele quadro que nós falamos de euvolemia, tentar evitar tanto hiper como hipovolemia, é muito importante nesses pacientes. Então, muito cuidado com o diurético, nem mais nem menos adequado. Por outro lado, se nós diminuirmos muito a frequência cardíaca, os senhores observam na curva da direita, cada vez que nós diminuímos a frequência cardíaca, a curva ela se desloca para a direita, diminuindo o índice cardíaco. De tal forma que frequências cardíacas mais baixas, nós diminuímos o débito cardíaco. Por isso, nós devemos manter um débito cardíaco por volta de 90, 100, para tentar manter o débito cardíaco, que já é restrito nos pacientes com amiloidose. Quando nós tratamos um paciente com amiloidose, é muito comum nós tratarmos esse paciente como ele tivesse uma fração de ejeção reduzida, um ICFER. E nós sabemos que eles não são o mesmo quadro etiopatogênico e fisiopatológico. Por isso, nós questionamos se deveríamos utilizar ou não inibidores de enzima de conversão e beta-bloqueadores. E a resposta nesse estudo foi um estudo de 480 pacientes que utilizaram tanto inibidor de enzima de conversão à esquerda e beta-bloqueadores à direita.
os senhores observam, foi um estudo retrospectivo, mas que observou-se que aqueles que utilizavam inibidor de enzima de conversão e beta-bloqueador tiveram pior curva actuarial de sobrevida, mostrando que talvez essas drogas não sejam adequadas no paciente com amiloidose, mostrando que a fisiopatologia e a etiopatogenia deles é diferente num paciente com fração de ejeção reduzida. Do mesmo jeito que a digoxina, pacientes que têm amiloidose, a digoxina ela acaba quelando dentro do amiloide e intoxicando. Nesse estudo mostrou-se em pacientes com forma L que 11% tinham arritmias graves e 50% de dissociação eletromecânica. Por outro lado, abordando o tópico de arritmias atriais, nós observamos que os pacientes, tanto com a forma hereditária, bem como pacientes com a forma selvagem, existe um aumento da incidência e da prevalência das fibrilações atriais. Elas variam de 27% até 62% nos pacientes com a forma selvagem. Por isso é muito importante o manuseio desses pacientes, o manuseio de controle da frequência cardíaca, o manuseio do controle do ritmo, ou manuseio até de medidas antiarrítmicas, medidas intervencionistas, como a ablação da fibrilação atrial, até mesmo a ablação do nó atrioventricular e principalmente um tópico relacionado à anticoagulação. Nesse estudo que foi conduzido na Cleveland Clinic, ele chama a atenção da prevalência da fibrilação atrial numa coorte de pacientes com amiloidose. De 382 pacientes, 69% tinham a presença de fibrilação atrial. E a fibrilação atrial estava relacionada a estágios mais avançados da doença, quanto maior a idade e quanto maior o volume do átrio esquerdo. E se nós observarmos na curva abaixo em relação à presença e ausência da fibrilação atrial, essa era uma coorte de pacientes com a forma selvagem e nós observamos que esses pacientes, tanto reverter o ritmo como manutenção do ritmo, não tinha diferença na curva actuarial e ambos tinham uma curva actuarial reduzida. Se nós observarmos a estratégia de tratamento, doses antiarrítmicas foram utilizadas em 35% dos pacientes, cardioversão elétrica em 45%, ablação da fibrilação atrial em 9% e ablação do nó atrioventricular em 4%. E nós observamos que quanto pior o estágio clínico da doença, pior a chance dele desenvolver a fibrilação atrial. Por outro lado, quando a gente pega nessa outra casuística de pacientes que apresentavam fibrilação atrial, nós observamos que a grande maioria desses pacientes utilizam a presença de varfarina e uma pequena porcentagem, por volta de 17%, utiliza os novos anticoagulantes. E 6% dos pacientes, por alguma contraindicação, não utilizavam a presença de anticoagulantes. Se nós optarmos por cardioverter esse paciente, nós devemos tomar muito cuidado com as complicações do paciente que apresenta amiloidose. Nós observamos nesse estudo da Mayo Clinic, que avaliou pacientes com amiloidose e comparou com uma coorte de pacientes com câncer, que 28% do estudo ecotransesofágico, quando foi realizado, foram cancelados por trombo intracardíaco, mostrando que mesmo pacientes em ritmo utilizando o anticoagulante, poderia ter a presença de trombo. Por isso que é muito importante, antes de realizar a cardioversão, a realização de ecotransesofágico. 14% tiveram complicações, como taquicardias ventriculares, fibrilações ventriculares, até necessidade de implante de marca-passo e acidente vascular cerebral. E quando comparado ao grupo de pacientes com câncer, apenas 7% de cancelamento e 2% de complicações. Por outro lado, nós observamos que quando nós tentamos reverter um paciente com fibrilação atrial, é muito difícil, muitas vezes, a manutenção do ritmo. E nós observamos na curva da direita que quanto mais avançada é a doença, menos chance tem de ele ficar em ritmo sinusal. Ou seja, nós devemos provavelmente tentar medidas preventivas antes que ele chegue num estágio muito avançado, que uma vez ele desenvolvendo foses mais avançadas e fibrilação atrial, dificilmente, mesmo a gente tentando cardioverter, reverter, ele acaba não conseguindo manutenção do ritmo sinusal. Um outro dado importante, nós sabemos que o átrio também pode ser comprometido em pacientes com amiloidose cardíaca. E nesse estudo nós observamos que existe uma boa correlação entre o realce tardio atrial e a caracterização da função atrial esquerda, ou seja, mostrando que quanto maior depósito de amiloide no átrio,
pior o reservatório atrial de contração. E isso representa de que forma? Estudos na década de 90, esse é um estudo clássico do professor Folk, que ele avaliou 4 casos de pacientes com amiloidose na época da introdução do ecocardiograma e ele observou a presença de trombo atrial nesses 4 pacientes. E o que chamava a atenção, que na época que quando ele avaliava a presença da onda A, quando esse paciente tinha menor onda A, existia menor contração atrial e era esse paciente que tinha a maior chance, probabilidade de desenvolver trombos intracardíacos. E posteriormente, em casuísticas maiores, mostra-se também que quando nós perdemos esse reservatório atrial, essa contração atrial, nós temos uma chance muito maior, talvez, de ter embolia. Então, talvez esse paciente que apresente um átrio aumentado e apresente uma onda A muito diminuída no ecocardiograma, talvez esse paciente que nós necessitamos uma introdução de anticoagulação profilática. Se nós observarmos ao longo dos anos, de 2001 a 2013, em períodos evolutivos diferentes, de 2001 a 2007, 2008 a 2011, 2012 a 2013, não houve diferenças significativas em relação à sobrevida, porque não existia um tratamento específico da doença. E isso mudou muito desde a introdução do transplante hepático. O transplante hepático ele foi introduzido em pacientes com amiloidose da forma hereditária e foi começado na Suécia em 1990. E desde então ele tem sido indicado numa prevenção de complicações principalmente neurológicas em pacientes que apresentam muitas vezes mutações hereditárias. E as indicações são quais? Pacientes com idade menor que 60 anos, que têm um índice de massa corpórea adequado e não tenham grandes comprometimentos nem do sistema nervoso renal e nem do sistema cardíaco. E principalmente capacidade de realizar as atividades normais, principalmente são aqueles que apresentam a forma neurológica. E se nós observarmos do lado direito, a curva de sobrevida nos pacientes transplantados, após 20 anos da técnica sendo desenvolvida, o prognóstico ele é melhor em quem? Aqueles que têm a mutação da VM30, pacientes jovens menores que 50 anos e têm um índice de massa corpórea adequado. Ou seja, mostrando que muitas vezes as complicações do transplante elas podem ocorrer após o transplante hepático. E muitas dessas complicações elas se ocorrem devido à produção da amiloidose, que é a TTR selvagem, que é produzida pelo fígado que foi transplantado. Se nós observarmos no slide à esquerda, nos pacientes transplantados nós temos a presença de proteínas anômalas mutantes em 25% dos casos, nos pacientes que foram transplantados, e 75% da forma selvagem. Nos pacientes que não fizeram transplante, nós temos a presença de 60% da forma hereditária, da proteína mutante, contra 40% da forma selvagem. E na curva da direita, à medida que vai progredindo o tempo de evolução da doença, esses pacientes podem depositar a proteína mutante no coração, inclusive existe um aumento da hipertrofia até o risco de cardiomiopatia por amiloidose pela forma selvagem dos pacientes transplantados. Por isso, outras formas de tratamento da amiloidose transtiretina estão sendo desenvolvidas, com resultados já muito promissores. Nós sabemos que a transtiretina ela é produzida pelo fígado, então drogas que suprimam a produção hepática de transtiretina, como inotersen e o patiziran, causariam um transplante químico no paciente. Nós sabemos que a transtiretina é uma proteína que ela tem uma forma tetramérica e à medida que ela vai se dissociando em monômeros, esses monômeros vão se agregando e vão formando as fibrilas amiloides, e essas fibrilas amiloides que depositam nos tecidos que causam amiloidose cardíaca. E drogas que estabilizam a transtiretina, como o tafamides, diflunisal e o AG10, estão sendo empregadas para o desenvolvimento da estabilização. E outras drogas que retirariam a fibrila amiloide de dentro dos tecidos, como por exemplo a doxiciclinas e anticorpos monoclonais. O estudo que utilizou diflunisal nos pacientes com a forma neurológica foi um estudo fase 3. 50% dos pacientes neurológicos tinham comprometimento cardíaco caracterizados por uma hipertrofia ventricular. E depois do tratamento não houveram diferenças estatisticamente significantes com relação à hipertrofia
E a gente sabe que o diflunisal é uma droga anti-inflamatória e altas doses podem causar retenção hídrica e piora da função renal. Com relação às drogas que podem estabilizar a produção de transtiretina a nível hepático, nós temos o inotersen e nós temos o patisiran. Os dois estudos que foram conduzidos foram estudos que fazem pacientes neurológicos. Estão sendo conduzidos ainda atualmente pacientes cardiológicos. Com relação ao estudo Apollo, que foi o estudo que utilizou o patisiran, nós temos quase 56% da corte de pacientes neurológicos tinham comprometimento cardiológico. E quando foi feita uma análise pós-hoc desse estudo, observou-se que os pacientes que utilizaram patisiran tiveram menor hipertrofia, menor nível de BNP e melhor qualidade de vida. Atualmente está sendo conduzido o estudo Apollo em pacientes com doença cardiológica. E as drogas que suprimem principalmente a estabilização da proteína tetramérica seria atualmente disponível e nós temos o estudo fase 3, que foi o estudo que utilizou o tafamidis. Nesse estudo, ele avaliou pacientes de 18 a 90 anos, que foram randomizados 441 pacientes, numa proporção 2:1, e o pool de tafamidis utilizados foi de 20 mg, 80 mg e comparado com o placebo. Eles foram acompanhados por um período até de 30 meses. E aí, o que nós observamos? Que a média desse estudo eram 74 anos, 76% desses pacientes tinham a forma selvagem e 23% a forma hereditária, e a grande maioria dos pacientes estava em classe funcional 2 e 3. E o que nós observamos como os desfechos primários, que era mortalidade e hospitalizações? Que o pool tafamidis houve uma diminuição significativa de eventos significativos em relação à hospitalização e mortalidade. Porém, a curva ela só começa a abrir após 18 meses. Isso que é importante, um diagnóstico precoce para mudar essas curvas actuariais. Quando nós avaliamos subgrupos dos estudos, tanto em relação à sobrevida, nós temos um NNT de 8 casos para ter significância, e com relação às hospitalizações, nós temos um NNT de 4. Porém, o único grupo que não teve diferença em relação à hospitalização foi o grupo classe funcional 3. Por isso, voltamos a falar que o diagnóstico precoce é muito importante. No entanto, quando nós avaliamos outros desfechos como qualidade de vida e capacidade funcional, nós observamos que o pool tafamidis houve uma melhora da capacidade funcional, que abre logo após 6 meses, e houve uma melhora de 76 metros quando comparados no final do estudo com placebo. Já de qualidade de vida, também uma melhora da qualidade de vida quando comparado ao placebo, e no final do estudo, 14 pontos de melhora clínica nesses pacientes. A extensão do tratamento com o tafamidis, ele permitiu mesmo o placebo utilizar a dose de 20 e 80 mg, e após 51 meses do estudo, observou-se que a pergunta era qual seria a dose ideal, porque no estudo ANTRAC ele utilizou 20 e 80, e qual seria a dose ideal. Posteriormente, observou-se após 51 meses no long extension desse estudo que a dose de 80 foi significativamente melhor quando comparada à dose de 20 mg para tratar os pacientes com a forma de miocardiopatia pela transtiretina. Quando nós vamos avaliar o transplante cardíaco num paciente em estágios finais da doença, nós temos que avaliar comprometimento sistêmico. A amiloidose é uma doença sistêmica. Então nós não devemos focar apenas no coração. E para poder indicar o transplante, nós temos que ter comprometimento pulmonar ausente, comprometimento renal discreto, nenhum comprometimento gastrointestinal e principalmente um comprometimento neurológico estável. Porque muitas vezes, pós-transplante, a presença dessas complicações causam resultados adversos nesses pacientes. No entanto, quando nós indicamos o transplante nos pacientes de uma forma clínica precoce, nós podemos ter curvas actuariais muitas vezes parecidas com outros tipos de miocardiopatia, mostrando que o transplante pode ser uma opção desde que bem indicado. E para terminar, qual que seria o momento ideal quando nós comentamos? O ideal é não deixar o paciente chegar numa fase muito avançada da doença em classe funcional 4, em que ele tem grande comprometimento morfofuncional, grande chance de hospitalização e mortalidade. Talvez nós devamos considerar numa fase entre clínica e pré-clínica, que seria a fase talvez melhor para nós podermos tratar esses pacientes a fim de poder mudar a história natural da doença. Esse é um quadro que eu sempre gosto de citar, que é um quadro que foi pintado por Picasso,
para entrar na Academia de Belas Artes da Espanha, e nós vemos o médico representado, que era, na verdade, era o pai de Picasso, e a paciente era a irmã de Picasso, e esse quadro ele chamava Ciência e Caridade. Naquela época, a única coisa que o médico poderia oferecer aos pacientes era o conforto. Hoje, além do conforto, nós temos a ciência ao nosso favor. Muito obrigado.